Bom, então, bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui à nossa aula. Vou compartilhar minha tela. Eu gostaria de começar falando o seguinte. Na aula passada, a gente viu algumas integrais sobre potências de seno, de cosseno. Depois, o livro faz de tangente e secante. Mas para poder adiantar mais o assunto, que a gente está um pouco atrasado, eu pulei essa parte de tangente e secante. Você pode estar dando uma olhada no livro, nos exemplos que ele faz sobre esse tópico, mas eu não vou estar cobrando isso na prova, tá bom? Todavia, a parte de potência de seno e cosseno, essa sim eu vou cobrar, certo? Então, você já tem um monte de exercício lá do livro que pode ser feito da parte de potências de seno e cosseno. Bom, eu vou voltar ainda hoje para comentar sobre uma integral de tangente que vai aparecer naturalmente em um dos exemplos que eu farei. Mas antes, né, eu gostaria de fazer agora a parte da aula de hoje, que é entrar no tópico da aula de hoje, o assunto é substituições trigonométricas. Esse tópico é um tópico, que nem eu comentei já no final da aula passada, é um tópico que geralmente os alunos têm bastante dificuldade, mas eu vou pedir então novamente, me perguntem qualquer dúvida que tiverem, para a gente não sair daqui com nenhuma dúvida, para não ter dificuldade, porque não é mágica, tá? O que a gente vai fazer aqui tem tudo uma explicação, tem toda uma motivação, e eu quero que vocês entendam todas essas motivações. Bom, primeiro, eu vou colocar uma motivação para vocês saberem por que é importante eu trabalhar com essa técnica que eu vou ensinar vocês, tá? Eu vou apresentar um problema, esse problema vai cair numa integral difícil de resolver, e daí a gente vai tentar uma alternativa para resolver essa integral. E a alternativa que nós encontraremos será a substituição trigonométrica. Então, eu vou colocar aqui motivação. A motivação é encontrar qual a área... Professor, Diga. na prova o senhor vai dar até qual mesmo que o senhor disse? Oi? O senhor falou que na prova ia dar até um certo lugar, que eu não ouvi direito. Tem um certo Não, conteúdo. não, eu não falei isso. O que eu falei é que o capítulo que nós estávamos fazendo da aula passada era de potências de seno e cosseno. Em seguida, ele faz potências de tangente e secante. Eu falei que eu não vou cobrar a parte de potências de tangente e secante porque eu não fiz. Tá? Foi isso que eu falei. Vamos lá, então. A motivação da aula de hoje, então. Qual a área da região delimitada por uma elipse? Então, eu quero saber qual vai ser a área da região delimitada por uma elipse. Elipse, vocês viram, né, no curso de geometria analítica. Se não viram, deveria ter sido visto, mas eu vou fazer aqui vou mostrar o que é uma elipse aqui rapidamente. Uma elipse é assim, ela é, digamos, uma circunferência que foi achatada. Isso é uma elipse. Então, uma elipse, eu vou colocar ela de maneira bem analítica, tem uma formulação mais geométrica de uma elipse, que envolve os focos, que eu não vou fazer ela aqui, tá? Por causa do tempo.
mas eu vou fazer a formulação mais analítica dela. Então, é como se fosse uma circunferência que foi achatada, e daí o que acontece? Nesse ponto aqui, eu tenho o ponto menos A, nesse ponto aqui, eu tenho o ponto A, nesse ponto aqui, eu tenho B, e nesse ponto aqui, eu tenho menos B, certo? Essa daqui é a elipse em que eu tenho semi-eixo maior, um dos semi-eixos, né? Eu não posso falar de raio, porque não é uma circunferência, mas tem os semi-eixos. Os semi-eixos vão ser, um deles vai ser A, que é a distância da origem até esse vértice da minha elipse, e o outro semi-eixo é B, certo? Então, tem um semi-eixo A, um semi-eixo B. Muito bem, então isso daqui me dá uma elipse. A elipse, ela é de tal modo que qualquer ponto que eu pegar da elipse, um par XY, certo? Então, tem o X aqui, tem o Y aqui. Um par XY, um par XY que pertence à elipse, ele vai pertencer à elipse, se e somente se ele satisfizer essa equação aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, certo? Então, de maneira analítica, uma elipse de semi-eixos A e B é uma curva que satisfaz esta equação, isto é, todos os pares de pontos x e y vão ter que satisfazer, vão estar na elipse, se e somente se eles satisfizerem a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, certo? Essa é, então, a equação da elipse. Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero saber qual é a área da região delimitada pela elipse, ou seja, essa área dessa região aqui, certo? Aí você pensa, eu já fiz nas aulas anteriores a área de uma região delimitada por uma curva. Só que a curva que eu trabalhei até agora, é o gráfico de uma função. E você sabe que a elipse não vai ser gráfico de nenhuma função. Por que ela não vai ser gráfico de nenhuma função? Porque se for uma função em x, para cada x eu tenho que ter um único y. Mas olha só, para esse x eu tenho esse valor de y e eu tenho também esse valor de y. Então, a elipse toda, ela não é delimitada, a curva não é o gráfico de uma função. Eu preciso, então, fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas curvas, de modo que eu tenho gráfico de função. Quais serão as duas curvas que eu vou dividir? Bom, eu posso pensar no seguinte, eu posso pensar na curva que é a parte de cima e a curva que é a parte de baixo. Então, eu posso pensar, por exemplo, essa curva aqui, ó, que é a parte de cima da coisa da elipse acima, ou seja, eu tenho aqui menos A, eu tenho aqui o A e eu tenho aqui o B. E eu posso pensar na curva que é a parte de baixo. Deixa eu melhorar esse desenho, não ficou legal não. E eu posso pensar na curva que é a parte de baixo. Tá legal. Deixa eu fazer com a régua. E eu posso pensar na curva que é a parte de baixo. Que daí, essa daqui vai ser o quê? Essa curva vai ser uma coisa assim. Certo? Então, eu tenho agora a curva acima, eu dividi ela em duas. A parte de cima e a parte de baixo. Vou permitir a entrada de alguém.
Aí, então, o que eu vou fazer? Bom, desta maneira, eu vou fazer, então, a área desse e a área desse, certo? Bom, uma informação importante que você pode encontrar é que, bom, lógico, se xy é um elemento da curva, então x menos y também é um elemento da minha elipse, certo? Dessa maneira, eu consigo mostrar que a área da parte de cima é igual à área da parte de baixo. Então, quando eu for encontrar a área, basta fazer 2 vezes a área de um deles, certo? Então, é suficiente eu encontrar a área do de cima ou do de baixo. Mas, de novo, o que eu preciso antes de tudo? Eu quero cair naquela formulação que eu fiz antes, que é a área da região de cima até o eixo, certo? Como que eu vou fazer para encontrar essa área? Bom, se eu descubro que essa curva ela é o gráfico da função y igual a f de x, então é lógico que a integral vai ser a integral de menos a até a de f de x dx. Dessa maneira, o que falta eu fazer agora é encontrar esse f de x, se ele existir. Então, eu vou partir desta equação aqui de cima e vou tentar encontrar esse f de x. Bom, o que eu faço? Ora, vamos lá. Eu tenho essa equação aqui. Eu vou passar tudo que não tem y para um lado e tudo que tem y fica do outro. Aí eu vou ter isso aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo? Eu tenho isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? A ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar dos dois lados por b ao quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Todo mundo concorda? Eu vou ter isso aqui. 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Eu tenho isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu passo raiz quadrada, quem é a raiz quadrada de y ao quadrado? Quem sabe me dizer? Quanto que dá a raiz quadrada de y ao quadrado? Quem sabe me dizer quanto que dá essa raiz quadrada, pessoal? Módulo de y. Módulo de y, exato. Então, vai sair que módulo de y vai ser igual a raiz desse cara aqui. Raiz de b ao quadrado vai ser b, porque eu estou pensando a e b maiores do que zero, tá? Eu estou pensando aqui desde o início, a e b são números maiores do que zero. Então, o módulo de b é o próprio b. Depois, eu vou ter raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Bom, aí, às vezes, né, a galera gosta de tirar esse a para fora da raiz. Então, eu posso fazer assim, primeiro, eu vou fazer um MMC, eu vou ter a ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Agora, eu posso tirar o a para fora da raiz. Então, eu vou ter que módulo de y é igual a b sobre a da raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? Aí você olha para esse cara e pensa, mas quem é módulo de y? Bom, eu posso pensar assim, quando o y é positivo, módulo de y é o próprio y. E daí, então, eu vou ter y igual a b sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Quando o y é negativo, o módulo de y é menos y. Então, eu vou ter menos y igual a b sobre a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado. Eu tenho esse termo aqui. Só que nem eu falei, a gente quer y igual a alguma coisa. Então, eu não vou ficar aqui com menos y. Eu multiplico dos dois lados por menos, e eu vou ter que y é igual a menos b sobre a raiz quadrada. Aí, vamos voltar aqui na nossa formulação. Quem é esse y que eu falei aqui da curva de cima? Ora, pensa comigo, ó. Eu tenho dois gráficos de funções aqui. Um que o y é positivo e o outro que o y é negativo. Ah, então o y que é positivo é esse aqui, ó. E o y que é negativo é esse aqui. Certo?
Então, eu tenho aqui dois gráficos de funções. E aí, seguindo o raciocínio que eu falei para vocês, quem vai ser a área? Quem vai ser a área? Deixa eu colocar aqui para ficar na mesma página deste modo. A área procurada é... A área procurada vai ser A, que vai ser duas vezes a integral desta função que eu encontrei. Ou seja, vai ser duas vezes a integral de AB sobre A, raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Esta é a área procurada. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Indo de menos A até A, lógico, faltou os limites de integração. Se você quiser, esse aqui é 2b sobre A, integral de menos A até A, da raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado dx. Esta é a nossa área procurada. Bacana. Então, agora o exercício mudou. Qual que é o exercício? O exercício é encontrar... é calcular essa integral que envolve uma raiz. Ô, professor, Diga. por que na integral não ficou aquele menos lá, caso y fosse negativo? Tá. É por causa do que eu falei. A área da parte de cima é igual à área da parte de baixo. Então, basta Entendi. eu calcular duas vezes a área da parte de cima. Por isso que aparece esse 2 aqui. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Por nada. Porque você pode até, nesse momento, pensar naquelas questões que eu falei de função par, função ímpar. É como se fosse uma coisa mais ou menos dessa, tá? É porque se o par xy está na curva, o par x menos y também estará na curva. Mas tudo bem. Então, como as duas áreas são iguais, a área é igual a duas vezes essa integral. E a integral que sobrou, né, de fato, para eu calcular, a parte difícil é como que eu faço para calcular essa integral? Por que essa integral ela é difícil? Essa integral ela é difícil porque ela envolve raiz quadrada. Por envolver raiz quadrada, essa integral fica muito difícil. Muito difícil. Então, qual que vai ser a nossa ideia? A gente precisa de uma ideia. Qual é a ideia? A ideia para calcular essa... Deixa eu fazer assim, ó. Vou destacar isso aqui e vou falar assim, ó. Essa integral aqui, ó, é difícil. Difícil. Como que eu vou fazer para calcular essa integral? Qual que vai ser a nossa ideia? A nossa ideia, deixa eu colocar aqui, ideia. Ideia. A nossa ideia vai ser fazer uma substituição e tirar a raiz quadrada. Essa é a nossa ideia. Qual substituição que eu vou fazer para tirar essa raiz quadrada? Esse é o grande pulo do gato. Bom, eu poderia ficar aqui um tempo falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas para eu ser mais prático, eu vou já contar para vocês qual substituição que eu vou fazer. A substituição que eu vou fazer vai ser chamar x. Agora eu vou colocar aqui, qual vai fazer uma substituição e tirar a raiz quadrada. Então, agora eu vou colocar a minha substituição. Minha substituição vai ser, eu vou chamar x de a seno de θ. Essa é a minha substituição. Essa vai ser a minha substituição. E desta maneira, o dx por dθ é igual a cosseno de θ e, consequentemente, né, você vai ter aquela história que vocês gostam, né? Que o dx é igual ao a cosseno de θ dθ. E dessa maneira eu vou fazer a minha substituição. Bom, mas antes de chegar propriamente nisso,
eu quero lembrar uma coisa. Para eu fazer uma substituição, o que eu preciso? Eu preciso de uma função. Então, esse x aqui, eu vou tratar ele como uma função. Uma função de θ caindo em vou escrever assim mesmo, x de θ. Quem vai ser o meu x de θ? É o A seno de θ. Nessa função, o que tem que acontecer? Olha, o x deve variar de menos a até a. Então, tem que ser uma função bijetora, que aqui no contradomínio varia de menos a até a, certo? Então, eu preciso de uma função bijetora, cujo contradomínio seja o intervalo de menos a até a. Agora, vamos tentar encontrar quem é o domínio. Para encontrar quem é o domínio, o que eu vou fazer? Vamos lembrar aqui do gráfico da função seno, primeiro. Como é o gráfico da função seno? Ora, se você deve se lembrar, vou fazer só um pedacinho do gráfico da função seno. Ele é uma coisa que faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Plaque, plaque, certo? Deixa eu melhorar aqui, não ficou legal não. Esse desenho meu. Esse lado ficou bom e esse lado faz uma coisa assim, certo? Que ele vem aqui, ó, é menos 1. Não estou gostando desse desenho. Deixa eu fazer de novo. Tá muito feio esse desenho. Vai fazer uma coisa assim para cá e uma coisa assim para cá. Indo, esses pontos aqui são esse ponto aqui, ele é o π sobre 2. No π sobre 2, o seno é 1. E esse daqui é o menos π sobre 2. No menos π sobre 2, o seno é menos 1. Esse aqui é o gráfico de y igual a seno de θ, certo? Aí, se eu multiplicar por A, que é o que eu tenho ali, A vezes seno de θ, eu vou fazer só assim, ó. Eu vou dar uma esticadinha aqui, ó, só para pumba. Para não ser o mesmo. Esse aqui é o gráfico do y igual a A seno de θ. E qual vai ser a diferença do outro? A única diferença é que eu dei uma esticada. Em vez de eu ir de menos 1 a 1, eu vou de menos A até A. Se o A é maior do que 0, eu dei uma esticada. Se o A é menor do que 0, eu dei uma contraída. Tá bom? Esse aqui é o gráfico da minha função. Então, observa que se eu pego, então, o domínio como sendo de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu tenho, então, uma função bijetora. Lembrando que eu sempre preciso, na mudança de variável, eu sempre preciso trabalhar com funções bijetoras. Então, essa vai ser uma mudança de variável interessante. Por que será que essa mudança de variável é interessante? Bom, uma coisa interessante é, eu preciso de uma bijeção de menos A até A. Essa é uma bijeção que chega em menos A até A. Então, um fato legal. Agora, o que mais que tem que ser legal? Eu preciso tirar essa raiz quadrada. Eu quero que vocês observem o seguinte, note que se eu faço essa substituição na raiz quadrada, vou colocar aqui, raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado, qual que é a nossa ideia? A gente está fazendo tudo isso para quê? Para tirar a raiz quadrada. Observa que se eu substituo no lugar de x ao quadrado, eu coloco o A seno de θ, eu vou ter o quê? Eu vou ter A ao quadrado, menos A ao quadrado seno ao quadrado de θ. E esse cara vai me dar o quê? Bom, eu posso colocar em evidência o A ao quadrado, então vai sair A, lembrando que o A é maior do que 0, 1 menos seno ao quadrado de θ. E daí eu uso aquela nossa velha identidade triangular que a gente usou muito na aula passada. Eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, isso implica que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, eu pego essa identidade e substituo aqui.
Então, no lugar do 1 menos seno ao quadrado, eu vou ter raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ. E daí eu tiro a raiz quadrada, isso vai ficar A módulo de cosseno de θ. E agora vem o pulo do gato, da escolha desses ângulos. Esses ângulos aqui não foram escolhidos à toa, simplesmente para ter abjeção. Sim, a parte da abjeção é muito importante. Mas outra parte importante é, esse módulo de cosseno de θ, eu gostaria que fosse apenas cosseno de θ. Deixa eu só desenhar aqui o círculo trigonométrico para vocês enxergarem uma coisa interessante que nós temos. Olha só, esse aqui é o círculo trigonométrico, mais ou menos, né? Não está muito bem o círculo, mas tudo bem. Lembrando que esta parcela aqui é cosseno e essa é seno. Aí observa, quando eu ando do ângulo de menos π sobre 2 ao ângulo π sobre 2, o meu cosseno, ó, eu estou andando aqui, ó. Então, o meu cosseno está variando aonde? Meu cosseno está variando aqui. Então, o cosseno é sempre positivo quando eu estou entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Se o cosseno é positivo, então o módulo de cosseno é o próprio cosseno. Olha só que legal. Então, essa raiz quadrada é igual a cosseno. Dessa maneira, eu tirei a raiz quadrada. Lembra? Qual foi toda a ideia de ter feito essa substituição? É tirar a raiz quadrada. E olha só que legal. Fazendo essa substituição, eu consigo tirar essa raiz quadrada. Então, a minha ideia está feita. O que falta agora é substituir isso na integral. Então, eu venho agora e vou substituir na integral. Deixa eu só colocar aqui uma observação, que isso acontece porque o cosseno de θ é maior ou igual a zero quando o θ está variando de menos π sobre 2 até π sobre 2. Certo? Só lembrando essa coisa. Agora, então, eu vou voltar na minha integral que eu quero calcular a área. Então, voltando, eu vou calcular a área. Lembra? A área é 2 vezes a integral 2b sobre a da integral da raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha substituição. Então, eu vou ficar aqui ó, com 2b sobre a integral do quê? Bom, no lugar da raiz, o que eu tenho depois que eu faço a substituição? Eu tenho o a cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cosseno. E depois, no lugar do dx, eu vou colocar o que eu obtive aqui em cima, ó. Dx é igual a cosseno de θ dθ. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cosseno de θ dθ. Certo? Então, esse cara agora ficou com 2b sobre a vezes a é a ao quadrado. Eu vou tirar para fora da integral, a ao quadrado. Integral de cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, esse cara vai ficar o quê? Agora, esse cara vai ser o quê? Vai ser, vou simplificar o a, os a's ali, vai ficar 2ba, integral, opa, Professor, eu esqueci dos limites de integração. Só um era instante. Isso. Aqui vai de menos a até a. Aqui, como eu fiz a minha abjeção, né? Ia de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, de menos π sobre 2 ao π sobre 2. Esse aqui também, de menos π sobre 2 ao π sobre 2. Muito obrigado. Então, agora eu vou ficar aqui, ó, integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 do cosseno ao quadrado. E agora, o que eu tenho é uma integral que eu calculo com as técnicas que eu vi na aula passada. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar as técnicas que nós desenvolvemos na aula passada. Na aula passada, nós aprendemos como lidar
com o cosseno ao quadrado. Eu não vou fazer toda aquela conta que a gente fez na aula passada, mas eu só quero lembrar que a gente viu na aula passada que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Nós vimos como chegar nessa fórmula. Não precisa decorar essa fórmula, lembra? Essa fórmula dá para deduzir. Eu mostrei na aula passada como deduz essa fórmula. E você pode dar uma olhadinha lá para ver como que eu deduzo essa fórmula. Bom, agora eu vou usar essa fórmula para continuar. Então, eu venho aqui, esse cara vai ficar 2BA integral de menos π sobre 2 a π sobre 2. Cosseno ao quadrado, então, vai ser 1 sobre 2 mais meio cosseno de 2θ. Tudo isso daqui dθ. Certo? Agora eu venho e vou achar as primitivas. Então, esse aqui vai ser 2BA. Quem é que a derivada dá meio? Ah, é θ. Lembrando que a variável é θ. θ sobre 2. Quem é que a derivada vai dar esse outro? Bom, eu vou copiar esse meio. Agora, quem é que derivando dá cosseno de 2θ? Tem que lembrar da regra da cadeia. A derivada de seno de 2θ dá cosseno de 2θ vezes 2. Eu não tenho vezes 2 ali, então eu coloco vezes meio aqui, certo? E daí, então, quer dizer, meio vezes seno de 2θ, a derivada disso dá exatamente o cosseno de 2θ por causa da regra da cadeia. Ou, se você não tiver muito maduro, né? Talvez você tenha dificuldade de enxergar dessa maneira que eu fiz. Aí você pode fazer uma substituição, chama U de 2θ, faz uma substituição e você consegue chegar nisso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas eu recomendo fortemente que vocês consigam fazer isso de maneira mais direta, tá? Mas, de novo, para isso precisa de uma maturidade. A maturidade é essa que só vai ser atingida depois de fazer um monte de exercício. Muito bem. Agora eu cheguei nesse cara. Agora eu vou terminar de fazer a minha conta. Então, a minha área vai ser 2BA. Aí eu vou colocar... Agora eu vou substituir. No lugar do θ, eu vou colocar o π sobre 2. Então, vai ficar π sobre 2 dividido por 2, mais 1 sobre 4, seno de π, 2 vezes π sobre 2 vai dar π, menos, agora eu vou substituir no menos π sobre 2. Então, vai ficar menos π sobre 2, mais 1 quarto, seno de 2 vezes menos π sobre 2. Então, dá menos π. Tenho isso aqui. Aí eu venho e faço. Esse cara, então, vai ficar 2BA. Eu vou continuar a conta. Π sobre 2 dividido por 2, você faz essa conta, você tem π sobre 4. Mais seno de π é 0. Então, eu não tenho essa parcela, porque seno de π é 0. Seno de menos π também é 0, então também não tem essa parcela. Aí aqui eu tenho menos com menos mais, π sobre 2 novamente dá π sobre 4, eu tenho esse cara. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2BA vezes π sobre 4 mais π sobre 4 dá π sobre 2. Então, eu vou ter BAπ. E assim a gente terminou a nossa área. Encontramos quem é a área. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Todo mundo entendeu o que foi feito? O segredo principal é essa... Vou até destacar aqui, ó. O segredo principal é esse quadro aqui, ó. Essa é a novidade. Essa é a novidade. O que é essa novidade? Essa novidade é uma técnica para tirar a raiz quadrada. Quando eu tenho o termo a ao quadrado menos x ao quadrado, tá bom?
Então, o que eu vou fazer agora vou trabalhar com vocês técnicas para a gente tirar algumas raízes quadradas. Quais vão ser as raízes quadradas que eu vou trabalhar, então? Então, eu vou colocar aqui agora, técnicas para tirar raiz quadrada. Não são todas as raízes quadradas que a gente vai lidar. A gente vai lidar com 3 tipos de raiz quadrada. A primeira é essa que eu já apresentei para vocês, raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. A segunda que eu vou apresentar é raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. E a terceira que nós veremos é a raiz quadrada o contrário da primeira. A primeira é a ao quadrado menos x ao quadrado, a terceira é x ao quadrado menos a ao quadrado. Certo? Então, o que eu vou apresentar para vocês? Vou apresentar técnicas para eliminar todas essas raízes quadradas. Tudo bem? É o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas mostrar para vocês técnicas de como fazer, qual uma... Vamos de novo. Vou apresentar para vocês uma técnica que o que consiste essa técnica? É uma substituição, que fazendo essa substituição, você elimina a raiz quadrada, certo? Para você não precisar trabalhar com raiz quadrada, que a raiz quadrada é difícil. Mas sempre, né, eu vou estar caindo, apesar de não cair na raiz quadrada, eu vou estar caindo em integrais que envolvem o que a gente fez na aula passada. Envolve produtos de seno e cosseno, tá bom? Sempre vai envolver produto de seno e cosseno. Muito bem. E tangente também. Mas na tangente a gente vai fazer a gente vai ver como trabalhar com a tangente, tá? Muito bem, maravilha. Então eu vou começar a fazer isso daqui. Eu vou copiar essas outras para baixo, para a gente deixar para a gente fazer em seguida. Eu vou me concentrar agora nesse primeiro. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de tudo, nesse primeiro, é o seguinte. Para quais valores está definido esse termo aqui? Para quais valores de x está definido? Vamos pensar uma coisa comigo. A raiz quadrada tem raiz quadrada de número negativo? Tem raiz quadrada de número negativo? Existe raiz quadrada de menos 4, por exemplo? Não. Não. Para ser raiz quadrada, eu preciso ser um número positivo. Então, a primeira coisa que eu preciso é que o termo de dentro da raiz quadrada seja um número positivo, ou seja uma coisa desta maneira, a ao quadrado menos x ao quadrado maior ou igual a zero. Mas observa que isso acontece se e somente se a ao quadrado é maior ou igual do que x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa do que x ao quadrado menor ou igual do que a ao quadrado. E daí você pode, se você quiser, né, pode até pensar aqui ó, na tua parábola, você tem aqui o menos a, você tem aqui o a, e você vê que você é positivo quando você está para trás do menos a, quando você está para frente do a, e você é negativo quando você está... na verdade, eu estou fazendo aqui outra coisa. Então, eu fazer o desenho eu vou fazer a ilustração do que eu estou fazendo. É x ao quadrado menos a ao quadrado menor ou igual a zero. É isso aqui que eu estou fazendo. X ao quadrado menos a ao quadrado é menor ou igual a zero, então, se e somente se, o que vai acontecer? O x está entre o menos a e o a, certo? Esse aqui é o gráfico de y igual a x ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Então, quer dizer, mas o importante tem diversas maneiras de você chegar lá, mas o importante
A ao quadrado menos x ao quadrado é maior ou igual a zero, C e somente C. O x é um valor entre menos A e A. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante, é um valor entre menos A e A. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma substituição para essa raiz quadrada. É a mesma substituição que eu vou fazer, que eu fiz antes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer x igual a ao quadrado menos x ao quadrado. E é o mesmo que eu fiz antes. X igual a seno de θ. Mas você precisa definir quais tetas. Você vai trabalhar com θ entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Pelo mesmo motivo de antes. Por quê? Porque a função de menos π sobre 2 a π sobre 2, que pega um θ e leva esse θ em a seno de θ, pelo mesmo motivo que a gente fez antes, essa função vai ter imagem menos a até a. Essa função é uma função bijetora. Por que eu estou chamando a atenção para ser bijetora? Porque vocês devem lembrar que nós vimos que para fazer substituição, eu preciso trabalhar com função bijetora. Então, essa é a minha substituição. E daí, a mesma conta que eu fiz antes, não vou repetir, a ao quadrado menos x ao quadrado é igual a mesma conta. Ó. Quanto que deu essa conta aqui? Deu a cosseno de θ. Mesma coisa. Vai dar a cosseno de θ. Aí, o que você faz? Eu vou parar aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é, se vocês tiverem uma integral que envolva essa raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, você faz essa substituição e usa essas três coisas. Usando essas três coisas, você consegue, certamente, você vai conseguir resolver, calcular a sua integral, tá bom? Toda integral que tiver o termo a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai conseguir calcular ela. Quer dizer, você vai pelo menos conseguir eliminar a raiz quadrada, que é essa parte aqui, que é a parte mais importante. Eu não trabalho mais com raiz quadrada. Bom, muito bem. Essa, então, é a primeira técnica. Agora eu vou colocar a segunda. A segunda, eu vou trabalhar... Bom, eu já tinha colocado, né? Deixa eu copiar lá. A segunda, agora, é esse termo aqui. Sempre o segredo primeira coisa que eu tenho que pensar é a mesma coisa que eu pensei aqui. O que foi que me motivou? O que foi que me motivou a colocar x igual a seno de θ? O que me motivou foi esse gráfico da função seno. Que a função seno é uma bijeção do menos π sobre 2 ao π sobre 2, chegando no intervalo de menos a até a, certo? Essa foi a nossa motivação. Então, a primeira motivação é saber para quais valores de A que isso está bem definido. Então, agora, para esse daqui, note que esse cara está definido para. O segredo sempre é olhar a raiz quadrada. O que eu preciso da raiz quadrada? Preciso que a raiz quadrada seja positiva. Esse cara aqui vai ter algum problema de ser positivo? Vamos pensar comigo, ó, a ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, se o a é maior do que zero, é lógico que o a ao quadrado vai ser maior do que zero. Então, se o a ao quadrado é maior do que zero, a ao quadrado mais x ao quadrado é maior do que zero mais x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. E x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Consequentemente, você vai ter sempre que o a ao quadrado mais x ao quadrado é um número maior ou igual a zero. É um número maior ou igual a zero. Então, quer dizer que essa raiz quadrada, eu posso calcular ela sempre. Não há restrição em x. Ou seja, x pode ser qualquer número real.
Agora, qual vai ser a nossa tarefa? Pergunto para vocês. Existe alguma função trigonométrica que é uma bijeção cujo contradomínio é todo R? Alguém conhece uma função trigonométrica cujo contradomínio dessa função trigonométrica é todo R? Hã? Alguém sabe me dizer uma função trigonométrica cujo contradomínio é todo R? Não? Ninguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer qual é o gráfico da função x igual a tangente de θ? Alguém sabe me dizer qual é o gráfico da função x igual a tangente de θ? Ninguém, pessoal. Vocês estão ruins, hein? Tem que estudar as coisas do ensino médio. Ó, vai ser uma coisa assim, ó. Eu tenho aqui duas assíntotas. E daí eu vou ter uma coisa assim, ó. É uma bagaceira que vem para cá, indo para o infinito. Deixa eu fazer melhor. Está muito largo. Deixa eu estreitar um pouco mais para melhorar o desenho. Tá, assim tá largo demais. Assim acho que vai ficar melhor. Então é uma... Opa. Uma coisa que vai aqui assim, ó. Vai lá para o infinito. É uma assíntota. E aqui também vai lá para o menos infinito. É outra assíntota. Certo? Esse é o gráfico do tangente. Mas, igual no outro, eu tenho um A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma esticada no meu gráfico. Em vez de pensar em tangente apenas, eu vou pensar em A tangente. Certo? Então, qual é a primeira coisa que eu quero que vocês observem? Observe que para fazer substituição, eu preciso trabalhar com funções bijetoras. Então, observe que a função... Esse ficou para trás, né? A função que vai de menos π sobre 2. Na verdade, aqui é aberto, né? Porque não está definido nem no π sobre 2, nem no menos π sobre 2, nem no π sobre 2. Então, vai aqui aberto do menos π sobre 2 ao π sobre 2. Chegando em R, que pega um θ e leva em x de θ, sendo x de θ o A tangente de θ, essa função é bijetora. E além de ser bijetora, o que eu vou ter? Bom, então o que eu vou fazer? Vamos trabalhar com as minhas coisinhas. Eu vou ter que x de θ. Na verdade, eu vou colocar só x. Então, quais vão ser aqueles 3 passos, que nem eu coloquei no de cima? Lembra? No de cima tinham 3 coisinhas importantes. Esse aqui, de novo, vai ter 3 coisinhas. X igual a A tangente de θ, para θ variando de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Depois, eu vou ter o dx. Quem é o dx? Vai ser o A. A derivada da tangente. A derivada da tangente, vocês se lembram que é a secante ao quadrado. Dθ. E falta a terceira coisa. Qual que é a terceira coisa? Eu preciso sair dessa raiz quadrada, de a ao quadrado mais x ao quadrado, encontrar isso igual a alguma coisa. Eu vou colocar esse cara aqui, então, essas 3 coisas aqui no cantinho juntinhas. E agora eu vou descobrir quem é essa raiz quadrada, tá? Então, vamos agora achar quem é a raiz quadrada. Então, eu vou colocar E. Agora, vamos ver a raiz quadrada. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Quem vai ser esse cara? Bom, mais, desculpa. Mais. Então, eu venho e faço. Bom, esse cara aqui é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais tangente ao quadrado. Aí eu penso, o que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso fazer aqui raiz quadrada de a ao quadrado mais seno ao quadrado, seno de θ,
sobre cosseno de θ elevado ao quadrado. Ah, mas o que é isso? Isso é raiz quadrada de... faltou um A ali, né? Desculpa. Faltou um A aqui. Deixa eu colocar esse A que faltou, né? Porque é A tangente, então faltou colocar um A aqui. Se não tem esse A, não dá certo. Faltou um A aqui. Eu vou colocar esse A aqui dessa maneira assim. Certo, eu ganhei esse traço, não sei porquê. Espero que ele não atrapalhe demais. Deixa eu ver o traço. Então, eu vou colocar esse A aqui, ó, que estava faltando. A ao quadrado. Está aqui, o A ao quadrado que estava faltando. Então, vamos já tirar esses A quadrado daqui? Então, tirando o A ao quadrado para fora da raiz, o que eu vou ter? Coloco em evidência o A, eu vou ter A, saiu da raiz quadrada, raiz de 1 mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Bom, agora, o que eu preciso fazer? Bom, agora eu preciso trabalhar com essa raiz. Esse cara, então, eu faço o MMC, vai dar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse cara vai ser igual a raiz quadrada do quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Mas o que é isso? Isso vai ser 1 sobre a raiz de cosseno de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Que vai ser, como vocês sabem, A sobre o módulo de cosseno de θ. Mas daí eu reparo, veja bem, que nem antes. O cosseno está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, que nem antes. Cosseno variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 é sempre positivo. Então, isso vai ser A sobre cosseno de θ. Então, deixa eu só colocar aqui a observação. Esse passo aqui, o que aconteceu com ele? Vou puxar aqui a setinha. O que aconteceu? Por que o cosseno lá deu certo? É porque o cosseno de θ é maior ou igual a zero sempre que eu tenho θ entre menos π sobre 2 até o π sobre 2. Na verdade, nesse intervalo, o cosseno é estritamente maior do que zero. E é por isso que deu certo, tá bom? Muito bem. Então, eu venho aqui e faço, bom, essa raiz quadrada, o que vai ser? É que nem eu coloquei aqui. A raiz quadrada de A ao quadrado mais x ao quadrado é igual a sobre cosseno de θ. Então esse aqui vai ser A sobre cosseno de θ. E acabou. Eu tenho as três coisas que eu falei para você. Ó. Eu tenho o A, o x, e eu tenho o dx, e eu tenho quem é a raiz. Tá bom? Bom, deixa eu só fazer mais um passo. Na verdade, o pessoal não gosta muito de deixar dessa maneira. O pessoal gosta de olhar e falar o seguinte, 1 sobre cosseno é secante. Então, o pessoal vem e chama isso aqui de A secante de θ, tá? Mas não muda muito se você trabalhar com cosseno, porque é a mesma coisa, certo? Então, esse é o nosso quadrinho para técnica desse caso, certo? Aí você me pergunta, professor, eu devo decorar esse quadrinho? Não precisa. Pode, mas não precisa. Por que não precisa? Porque eu acabei de mostrar para vocês como chegar nesse quadro, certo? E a velha coisa que eu sempre falo, a gente já tem tanta coisa para decorar, então quanto menos coisa eu decorar, melhor. E o que eu quero que vocês saibam é como chegar nesse quadrinho. Agora vamos fazer a técnica desse outro. Vejamos. Primeira coisa que eu tenho que olhar... Pessoal, antes, ficou alguma dúvida na técnica para tirar a raiz quadrada de A ao quadrado mais x ao quadrado? Todo mundo entendeu como que eu faço para tirar essa raiz quadrada? Ou alguém ficou com alguma dúvida?
Todo mundo entendeu? Ótimo. Se todo mundo entendeu, então eu vou seguir adiante. Agora, eu vou calcular esse aqui. Eu vou calcular esse aqui. Então, primeira coisa que eu preciso observar é, note que esse cara está bem definido. Então, é sempre a primeira coisa que eu faço é olhar para onde está bem definido. Então, aonde que esse rapaz está bem definido? Bom, você olha bem. Esse cara vai estar bem definido quando x ao quadrado é uma raiz quadrada. Raiz quadrada, eu só tiro raiz quadrada de número positivo. Quando que isso aqui vai ser positivo? Bom, eu posso vir lá no meu gráfico da função, né? Se você quiser, você sabe que se eu pegar a função x ao quadrado menos a ao quadrado, o gráfico dela é uma coisa assim, ó. Onde esse cara aqui é o menos a e esse cara aqui é o a. Aí você pensa, quando que vai ser positivo? Vai ser quando eu estiver para trás do menos a ou para frente do a. Então, ele vai ser positivo se e somente se o x é menor do que o menos a ou o x é maior do que a. Então, esse cara vai estar definido no que eu chamo de x pertencente ao intervalo aberto de menos... Aqui é igual, menor ou igual. De menos infinito até a, unido com a até mais infinito, certo? Agora, então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma função bijetora. O que eu preciso? Eu preciso de uma função bijetora que saia de um intervalo de ângulos e chegue nesse cara aqui, ó. Menos infinito até a unido com a até mais infinito. Essa vai ser a grande sacada nossa vai ser descobrir quem é essa função que faz isso, tá? Bom, para descobrir quem é essa função, eu quero lembrar com vocês primeiro quem é o gráfico da função secante. Vocês depois pesquisem aí, tá? Quem não se lembrar. Mas vai ser muito importante. O gráfico da função secante é uma coisa assim. Ela vai sempre ser dividida em faixas de período π. Então, eu vou aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Depois eu ando π. 3π sobre 2. 3π sobre 2. Depois eu ando mais π. E o que eu for andar para frente ou para trás, sempre vai estar repetindo o movimento que eu faço aqui. Qual é o movimento? É uma coisa que é assim, ó, para cima nesse, ó, para cima nesse, e outra coisa para baixo nesse. E depois a mesma coisa para frente. Vem um para cima, outro para baixo, um para cima e outro para baixo. E assim por diante. Se eu penso apenas no gráfico de x igual a secante de θ, aqui eu teria o ponto 1 e eu teria aqui o ponto menos 1. Mas é igual o que eu estou fazendo nos outros. Como eu tenho um A ali, eu vou colocar um A. E daí eu estico um pouquinho esse gráfico. Eu estico ele um pouquinho, ou contraio, e daí, na verdade, o que eu vou ter vai ser um A aqui e um menos A aqui, certo? Esse é o gráfico da minha função. Então, agora, vamos ver. O que eu preciso? Eu preciso de uma bijeção. Eu preciso de uma bijeção. Uma bijeção, eu tenho várias escolhas. Observe quais escolhas que eu poderia ter. Eu poderia pegar, ó, eu quero de menos infinito até menos A aqui, desculpa, menos A. Eu quero de menos infinito até menos A. E depois eu vou de A até mais infinito. Então, as escolhas que eu poderia fazer é, eu posso vir aqui, ó, de menos infinito até A. Eu posso vir aqui, até o menos infinito até o menos A.
Ah, mas eu também posso ter esse aqui. Eu tenho que escolher um dos dois, certo? A mesma coisa aqui acima. Ah, eu posso escolher esse aqui. Mas eu também posso escolher esse aqui. Eu preciso escolher um dos dois. O que vai me dar a escolha desses um dos dois? O que vai me dar a escolha desse um dos dois é aquela história que eu estava fazendo antes. Eu vou pegar aqui a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Aí eu vou fazer blá, 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 e vou chegar em módulo de alguma coisa. Aí eu vou querer tirar o módulo. O que vai me dar a escolha de qual ângulo que eu vou trabalhar é para tirar esse módulo, certo? Vamos, então, a partir de agora, fazer essa brincadeira, então, do módulo, para ver qual vai ser a escolha que eu vou fazer, certo? Então, só para ficar mais bonitinho, deixa eu botar isso aqui para baixo. E só lembrando, né, que eu estou pegando aqui θ, indo em a secante de θ. Falta eu descobrir quem é o domínio. Eu vou descobrir quem é o domínio a partir dessa secante, desculpa. Eu vou descobrir quem é o domínio a partir desta raiz quadrada. Ah, então vamos lá. Se eu pego x igual a secante de θ, o que vai acontecer? Vejamos. Bom, esse cara vai ser o quê? Ah, vai ser raiz quadrada de... raiz quadrada de... Então, eu vou colocar aqui a secante de θ, tudo isso ao quadrado, menos a ao quadrado. E daí, esse cara vai dar raiz quadrada de a ao quadrado secante ao quadrado, menos a ao quadrado. Aí, que nem no outro, eu vou tirar o a primeiro. Então, vai ficar a raiz quadrada de secante de θ ao quadrado, menos 1. Certo? Eu tenho isso. Aí eu penso, o que é secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então, vou colocar aqui, 1 sobre cosseno. Estou elevando ao quadrado, menos 1. Ótimo. Agora eu penso, 1 sobre cosseno é a mesma coisa do que... Desculpa, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno elevado ao quadrado, menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o MMC. Então, vou ter a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Olha só que legal. Tenho isso aqui. Agora, eu uso as minhas identidades que eu conheço. Esse cara vai dar a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado dá seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Certo? Aí esse cara, eu posso pensar que ele é o quê? É a raiz quadrada de seno sobre cosseno ao quadrado. Quem é seno sobre cosseno? É tangente. Então, isso vai ser a raiz quadrada de tangente ao quadrado. Aí eu tiro a raiz quadrada. Tiro a raiz quadrada, vai dar a módulo da tangente. Módulo da tangente. Agora, o que eu quero? Eu quero fazer uma escolha desses ângulos aqui. De modo que a tangente seja positiva. Então, vamos agora pensar comigo. Vamos pensar comigo. Vou escrever aqui o círculo trigonométrico para a gente ver a tangente. Vou escrever aqui, então, círculo. Não ficou um círculo, não ficou círculo. Escreva aqui, círculo trigonométrico. Não ficou círculo. Por que não está ficando círculo? Eu estou com a geometria aqui ligada. Não está fazendo, que estranho. Pronto, fez agora o círculo. Então, eu vou fazer aqui círculo trigonométrico. Aí eu vou colocar aqui o eixo do seno, o eixo do cosseno e o eixo da tangente. Lembra quem é o eixo da tangente?
é essa reta aqui, ó, que tangencia, certo? Essa reta aqui vem para cima e vem para baixo também, certo? Então, deixa eu só colocar aqui, esse aqui é o cosseno, esse aqui é o seno, e esse daqui é o tangente. Agora, observe o seguinte, eu quero tangente positivo. Eu quero tangente positivo. Então, vamos pensar comigo nos meus ângulos. Quando eu estou trabalhando aqui, ó, vamos pensar com os meus ângulos. Quando eu estou trabalhando com a minha tangente, ó, a tangente desse ângulo aqui, ó, bate aqui, é negativo. Então, observe o seguinte, ó, quando eu estou de menos π sobre 2 a 0, a tangente é negativa. Eu quero tangente positiva. Para ter tangente positiva, o que eu preciso? Eu preciso estar trabalhando de 0 até π sobre 2. Ó. Nesse tanto aqui, ó, eu sou positivo, certo? Eu sou positivo. Então, para ter tangente nesse tanto positivo, eu vou pegar aqui θ. Eu vou pegar θ variando primeiro. Eu vou pegar θ variando. Eu vou pegar θ variando de 0 até π sobre 2. Então, o amarelinho ali primeiro. Agora, o outro que eu vou pegar. Vamos ver, ó. Agora eu continuo. Eu continuo na tangente. Vamos continuar calculando tangente. Quem que é a tangente desse ângulo aqui, ó? Eu faço, para calcular a tangente desse ângulo, eu rebato ele ao contrário, ó. Vem para cá. É um ângulo negativo. Então, sempre quando eu estou nesse... Deixa eu ir destacando aqui, ó. Quando eu tenho nesse tanto aqui, que a gente já fez, nesses ângulos aqui, a tangente é positiva. Nesses ângulos aqui, a tangente é negativa. Agora, eu estou nesses aqui, ó. Nesses ângulos aqui, ó, acabei de descobrir que a tangente é negativa. Eu não quero tangente negativa. Então, eu não quero esses aqui. Agora, eu vou para o outro que falta. O que falta? Falta esses aqui, ó. Nesses ângulos daqui, a minha tangente vai acontecer o quê? A minha tangente acontece o seguinte, é que nem no outro, eu rebato. Então, eu quero a tangente, desculpa, eu quero a tangente desse ângulo aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou rebater do outro lado, ó. Ó. A tangente vai dar isso aqui, vai bater lá em cima. Mas o que importa é que a tangente, nesse caso, é positiva. Então, eu quero tangente aonde? Eu quero nos ângulos de 0 até π sobre 2 e esses daqui. Quem são esses? É exatamente aqui, do π até o 3π sobre 2. Então, os ângulos de θ que eu vou pegar é de 0 até π sobre 2, unido com de π até 3π sobre 2. Essas vão ser as escolhas de θ que eu vou fazer. Porque fazendo essas escolhas de θ, eu vou ter o quê? Nessas escolhas de θ, eu tenho a tangente positiva. Tendo a tangente positiva, na verdade não é essa igualdade, é a próxima. Tendo a tangente positiva, o que eu vou ter? Eu vou ter que o módulo da tangente é igual à própria tangente. Então, vamos lá. O que eu acabei de fazer? Vamos fazer agora o quadrinho da revisão. Eu vou fazer a mudança de variável. X igual a quê? X igual a quê? X igual a secante. A secante. Eu vou colocar aqui, ó, uma interrogação para vocês lembrarem que a gente fez toda essa discussão para descobrir quem que é esse domínio. Quem que é esse domínio? Aonde que eu peguei? É exatamente o que está escrito aqui, ó. Essa é a escolha de θ. Aí, outra coisa que eu preciso é o dθ. dx vai ser igual a derivada da secante.
vocês podem calcular a derivada da secante, vocês encontram que vai ser a secante vezes a tangente. Isso a gente já fez antes. Deteta. E além disso, a parte mais importante da técnica é essa que eu fiz. A raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado é igual ao quê? Bom, acabei de ver que fazendo essa escolha, ela é igual a tangente de θ. Tudo bem? Então, vamos fazer um resumo. O que eu fiz até agora? Eu fiz uma técnica para calcular integrais que envolvem raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E eu preciso dessas três coisas. Uma técnica que envolve raiz quadrada de x ao quadrado, de a ao quadrado mais x ao quadrado. E eu preciso dessas três coisas. E eu fiz uma técnica para calcular a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. E para essa técnica eu preciso dessas três coisas. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente só aplicar essas técnicas. Certo? Porque eu já perdi muito tempo desenvolvendo as técnicas. Aí alguém me pergunta, professor, mas, de novo, alguém vai me perguntar, professor, mas eu preciso decorar essas três coisas em cada um dos itens? Não. Na prova, como eu ensinei para vocês como eu chego nesta formulação, na prova você pode deduzir essa formulação. Tá bom? Na fórmula você pode deduzir essa formulação. Joia. Então, vamos calcular aqui algumas integrais. Então, vamos fazer aqui um primeiro exemplo. Todo mundo está comigo, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Na verdade, é um, né? Porque o outro foi motivação. Então, eu vou calcular aqui, ó, integral de raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dx. O que eu tenho que fazer nesse caso, pessoal? Eu tenho que identificar qual é o problema. Qual é o problema nesse caso? É que eu tenho raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Eu tenho alguma coisa do jeito que eu estava lá? Alguém pode me falar, não tem, porque antes você tinha que ter um a ao quadrado menos x ao quadrado. Mas olha aqui, ó, eu tenho 9 menos x ao quadrado. 9 é a mesma coisa do que 3 ao quadrado. 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Sobre x ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um termo a ao quadrado menos x ao quadrado. Aí, olha aqui nos de cima. Ó. Esse aqui era x ao quadrado menos a ao quadrado. Não é. Não é esse que eu quero. Esse aqui, ó, é x ao quadrado mais x ao quadrado. Não é esse que eu quero. Esse aqui, ó, é a ao quadrado menos x ao quadrado. É exatamente ele que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Bom, de novo. No dia da prova, se você não se lembrar, você pode refazer tudo o que eu fiz. Mas agora, já tendo desenvolvida toda essa técnica, o que eu vou fazer? É apenas copiar esse quadrinho. Só que, lógico, não é A. Agora, nesse caso, vai ser 3. Então, no lugar de A, eu coloco 3. 3 aqui, 3 aqui. 3 aqui. E 3 aqui. E agora eu uso esse quadro. Usando esse quadro, eu vou usar essa substituição, certo? Usando esse quadro, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, usando esse quadro, isso aqui vai ser então igual a integral de... Bom, essa raiz quadrada toda vai dar o quê? Pelo quadro que eu fiz, vai dar 3 cosseno de θ. Dividido por... No lugar de x, eu coloco o 3 seno de θ. Então, vai ser 3 ao quadrado, 9, seno de θ ao quadrado. Seno ao quadrado de θ. Vezes o dx. Quem é o dx? É o 3 cosseno de θ dθ. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Todo mundo entendeu até aqui?
Porque o que vai seguir agora vai ser cair em técnicas da aula passada, certo? Até aqui, todo mundo entendeu? Jóia. Porque é sempre assim, essas substituições trigonométricas que eu faço para tirar a raiz quadrada, eu tiro a raiz quadrada. Só que daí eu caio num exercício semelhante aos exercícios da aula passada. Aí agora eu vou fazer então, ó, 3 vezes 3, 9, 9 dividido por 9 dá 1. Então eu posso cancelar, né? Esse com esse com esse. Então, agora isso aqui vai dar igual ao quê? Vai dar igual a integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Aí aqui vai vir o truque, certo? Aqui vem o truque para a gente conseguir resolver essa integral. O truque vai ser o seguinte. É de substituição trigonométrica. O truque vai ser cosseno ao quadrado é a mesma coisa do que 1 menos seno ao quadrado. Certo? Aí eu venho agora e faço. Bom, separo essas frações. Esse aqui vai ser 1 sobre... 1 sobre seno ao quadrado. Menos seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, que dá 1. Agora, o que isso vai dar? Vou continuar a conta na outra página. Isso vai dar igual a integral de 1 sobre seno é cossecante. Então, isso aqui vai dar cossecante ao quadrado menos 1 dθ. Aí, o que eu lembro? Eu lembro que a primitiva da cossecante... eu lembro que, vou colocar aqui no cantinho, eu lembro que a derivada da cotangente, é só você lembrar, a derivada de tangente é secante ao quadrado, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, usando isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a primitiva de cossecante ao quadrado é menos cotangente. E a primitiva do menos 1 é o menos θ, mais constante. E acabou. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Calculamos a nossa integral. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algum passo? Alguém ficou sem entender algum passo? Não? Muito bem. Muito bem. Então, vamos seguir. Agora, eu quero calcular esse exemplo aqui. Ó. Exemplo. Calcule a integral de 1 sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Ó, antes que alguém me pergunte, eu já vou responder. Lógico que alguém vai me perguntar. Professor, mas essas sacadas aqui de sair do cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado e chegar nesse cara aqui é uma sacada muito grande. Às vezes é difícil de enxergar isso. Aí o que eu quero dizer para vocês é, se num exercício da prova chegar numa coisa dessas, essa identidade eu vou colocar, tá bom? Não se preocupe. Muito bem. Agora vamos calcular esse. Esse aqui, ó, qual é o termo problema? O termo problema é esse aqui, que envolve um x ao quadrado mais 4. Aí você tem que pensar o seguinte, o x ao quadrado mais 4, ele é igual ao quê? É a mesma coisa de eu pegar x ao quadrado, integral de x ao quadrado mais 4 é 2 ao quadrado. Então, olha só que legal, eu tenho aqui um x ao quadrado mais um a ao quadrado. Quem é o a? É o 2. Aí eu volto lá nas minhas técnicas. X ao quadrado mais a ao quadrado. O que eu vou pegar? Aqui. É esse quadro aqui.
Então, eu copio ele. Ó. Copio ele. De novo. Preciso decorar esse quadro? Não precisa. Na hora da prova, você pode desenvolver. Porque na aula de hoje, você aprendeu como desenvolver esse quadro. Mas, para ganhar tempo, eu só vou copiar ele. Vou colocar aqui em outra cor. E também, para ganhar tempo, eu vou tirar esse daqui e esse aqui. Então, o que eu vou ter? Ó, eu vou simplesmente usar esse quadro. Eu vou usar essa substituição. Fazendo essa substituição, o que eu vou ter? Eu vou ter integral de 1 sobre... No lugar do x, eu coloco tangente... Ah, tá. Antes. Tem uma coisa antes. O a, quem é a? É 2. Então, aonde tem a, eu vou colocar 2. 2 aqui. 2 aqui. 2 aqui. E 2 aqui. Certo? Aí eu venho e coloco, ó. No lugar de x ao quadrado, o que eu vou ter? Bom, x é 2 tangente. Então, vai ser 2 tangente ao quadrado. Certo? Vezes a raiz quadrada. A raiz quadrada está aqui, 2 secante. Vezes... Agora, no lugar de dx, eu vou colocar o 2 secante ao quadrado de θ. 2 secante ao quadrado de θ dθ. Tá feito. Agora, o que eu tenho? De novo, eu tenho um exercício nos moldes dos exercícios da aula passada. Lógico, você olha para isso e fala, não, aí não tenho seno e cosseno. Eu tenho tangente e secante. Mas, pessoal, tangente e secante, você consegue transformar em seno e cosseno. Certo? Vamos, então, transformar tudo isso em seno e cosseno. Certo. Só uma coisa antes. Para simplificar, vou simplificar esse termo com esse. Tá? Agora, vamos continuar, então, a nossa conta. Essa integral, então, vai dar igual. Esse 2 eu vou tirar para fora da integral. 1 sobre 2, integral. Tangente, que nem eu falei, tangente é a mesma coisa do que seno sobre cosseno. Então, vai ser seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Secante é a mesma coisa do que 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Secante, 1 sobre cosseno. Ao quadrado. Deixa eu já colocar o quadrado aqui embaixo. Aí agora, o que eu vou fazer? 1 sobre o negócio, divisão de fração, eu inverto e multiplico. Então, isso vai ser a mesma coisa do que cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, vezes cosseno de θ, vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Aí, agora, observa que eu tenho um cosseno ao quadrado aqui e um cosseno ao quadrado aqui. Simplifico. Agora, observa que esse cara, eu vou fazer o seguinte, isso vai ser 1 sobre 2, integral de cosseno de θ sobre secante ao quadrado de θ dθ. Eu tenho esse bichinho, secante não, seno, letra feia. Certo. Tá bom? Aí eu posso observar que isso é a mesma coisa do que o quê? 1 sobre 2, integral. Eu vou voltar depois no anterior, que eu percebi que eu deveria ter feito mais um passo, mas eu vou voltar já. Eu já digo para vocês que faltou no anterior. Eu pensei agora só. Mas vamos continuar aqui, ó. Eu tenho agora esse daqui, ó. Certo. Certo. Tá. Vamos voltar nesse aqui, então. Então, olha só. Esse daqui eu tenho cosseno de θ sobre seno de θ ao quadrado. Dθ. Aí, eu vou pensar em quem é a primitiva desse cara.
Pensa uma coisa comigo. Quem é a derivada de 1 sobre seno de θ? Bom, 1 sobre seno de θ, eu posso pensar como sendo a derivada de seno de θ elevado a menos 1. Aí eu faço aqui a regra da cadeia. A derivada cai o menos 1, menos seno de θ, elevo menos 1, menos 2, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, olha só, a derivada desse cara vai dar menos cosseno sobre seno ao quadrado. Olha que legal! Então, a derivada desse cara é isso. Deixa eu apagar esse meio do caminho aqui. Só deixar o primeiro e o último, que é o que a gente precisa. E daí você observa o seguinte, ó, a derivada desse bicho é isso. Então, quem vai ser a primitiva dessa função? A primitiva dessa função vai ser meio 1 menos 1 sobre seno de θ. Mais constante. Certo? Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 2 seno de θ. Mais constante. Bom, deixa agora eu fazer o que eu falei que estava faltando. Isso. Deixa eu só conferir aqui. Tá. Parece que está faltando um número. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Tá. Já achei o erro aqui, ó. X ao quadrado é 2 tangente ao quadrado. Então, 2 aqui não é 2, é 4. Aqui o erro que eu estava pensando. Aqui tem um 4. Tem um 4 aqui. Tem um 4 aqui. Tem um 4 aqui. E tem um 4 aqui. Aí vai ter um 4 aqui também. E vai ter um 4 nesse último. Bom. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu cheguei que a integral desse cara é igual a isso daqui. Só que você tem que observar o seguinte. No início eu tenho x. Aqui eu vou ter θ. Então, o passo que eu falei que faltou no outro, e que eu vou fazer agora nesse, depois eu vou voltar no outro e fazer no outro também, é como sair de θ e chegar no x, certo? Agora eu vou aprender, que foi uma coisa que a gente ainda não tinha feito, eu vou aprender como sair do θ e chegar no x, tá? Para saber como eu chego no x, eu vou ter que lembrar qual foi a substituição que eu fiz. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu tenho que lembrar. A substituição que eu fiz foi essa. Bom, isso daqui quer dizer que a tangente de θ é igual a x sobre 2. Agora, o que eu vou pensar? Eu vou construir um triângulo que tenha tangente x sobre 2. Então, vamos construir esse triângulo aqui. Ó. Sempre é um triângulo retângulo. Sempre é um triângulo retângulo. Vamos construir esse triângulo aqui. Ó. Aqui está o meu θ. E daí eu quero que a tangente desse triângulo seja x sobre 2. Quem é tangente, né? Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, x está aqui e o 2 está aqui, certo? Cateto oposto sobre adjacente. Se o meu triângulo é dessa maneira, então falta a hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa desse triângulo? Eu venho pelo teorema de Pitágoras
E a hipotenusa desse triângulo vai ser 2 ao quadrado mais x ao quadrado, que é 4 mais x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque olha aqui na nossa resposta, eu preciso calcular quem é o seno de θ. Aí eu venho aqui e calculo. Seno de θ vai ser quanto? Quem é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Agora sim acabou o exercício. Agora eu uso isso que eu sei de quem é o seno. Eu uso isso que eu sei de quem é o seno e calculo. Quem vai ser a minha integral? A minha integral vai ser menos 1 sobre 4 x sobre raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Mais constante. Daí, se você quiser, você pode inverter. Isso vai dar, então, menos raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado sobre 4x, mais uma constante. Então, o que eu acabei de encontrar? Acabei de encontrar o valor dessa integral. Portanto, quanto que vai ser essa integral? Vamos completar o nosso exercício. Vamos completar o nosso exercício. Portanto, essa integral vai ser igual a esse valor que eu encontrei aqui. Tá certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Essa é a minha integral. Tá bom? Então, uma coisa que eu tinha esquecido de fazer no anterior é voltar para x. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, vamos voltar lá no exercício anterior e voltar para x nele. Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu jogar essas coisas para baixo para eu ganhar um espaço para poder fazer isso. Rapidinho aqui. Deixa eu só fazer aqui uma manipulação no arquivo. Então tá certo. Ficou feio, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, tá melhor assim. Vou jogar esse aqui também para cima um pouquinho. Pronto. Certo. Então, faltou passar para x o de cima. Então, vamos passar para x. Para isso, eu preciso sempre escrever o triângulo. Então, eu tenho que lembrar. Qual foi a substituição que eu fiz? Foi essa aqui. Então, vamos lá. Eu coloco aqui. O que eu tenho? Opa. O que eu tenho é que x é igual a isso. Mas isso aqui é a mesma coisa do que dizer que o seno de θ é igual a x sobre 3. Aí eu venho e construo o meu triângulo retângulo. Ó, triângulo retângulo. Esse daqui vai ser o meu ângulo θ. Meu ângulo θ é esse cara aqui. Ó. Esse aqui é o meu θ. Aí eu sempre vou lá. Seno, o que é seno? Não. Não, tá certo. O que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu sei que aqui é x e aqui é 3. Falta descobrir quem é esse daqui, de baixo, esse outro cateto. Aí eu uso o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, ele vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. É só fazer o teorema de Pitágoras. E eu chego nesse cara aqui. Tá bom? Dessa maneira, agora eu volto lá. O que eu preciso? Eu preciso da cotangente. Quem vai ser, então, a cotangente desse ângulo? Cotangente de θ. Quem é a cotangente? A cotangente é o cateto. A tangente é o cateto adjacente. Desculpa. A tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. A cotangente é o contrário. A cotangente é o cateto adjacente, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos x ao quadrado, dividido pelo cateto oposto. Então, agora eu volto
E eu vou agora escrever, então, esse cara aqui, quem que ele é. Então, fazendo isso, eu tenho cotangente, vai ser menos raiz de 3 ao quadrado menos x ao quadrado, dividido por x, menos... agora eu tenho que fazer o θ. Quem é o θ? Quem é o θ? Falta o θ também. Bom, se seno de θ é igual a x sobre 3, então o θ é o arcosseno de x sobre 3, certo? Mais constante. Então, na verdade, o valor dessa integral aqui, ó, o valor dessa integral aqui é exatamente esse cara. Opa. O valor dessa integral é exatamente esse cara aqui. Bom, muito bem. Vou colocar um assim. Pronto. Muito bem. Tem que sempre lembrar de voltar para o x, que é uma coisa que eu tinha esquecido de fazer. Eu peço perdão para vocês. A gente sempre tem que lembrar de voltar no x. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não? Agora eu vou fazer um exemplo do que estava faltando. Eu fiz um exemplo de a menos x ao quadrado. Eu fiz um exemplo de x ao quadrado mais a ao quadrado. Agora eu vou fazer um exemplo de x ao quadrado menos a ao quadrado. Vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, exemplo. Professor, Diga. tem que sair por causa da próxima aula, mas teve chamada, professor. Você não está prestando atenção, hein, colega? Vou deixar na tua dúvida aí. Eu tive um detalhe aqui, eu me ausentei por um tempo, professor. Tá. Eu estava desde o início. Por isso que eu tô... Tá bom. Deixou aqui rolando e botou no mudo, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. Vamos fazer então esse exemplo aqui, pessoal. Agora, esse aqui, eu vou fazer direto com A mesmo. X ao quadrado menos A ao quadrado. Eu volto lá na técnica. Qual técnica que eu vou usar? A técnica do x ao quadrado menos a ao quadrado. É essa daqui. Então, eu vou copiar. Então, eu copio. Eu vou copiar. Que nem eu falei antes. Preciso decorar? Não, não precisa. Você pode desenvolver na hora. Mas eu já gastei tanto tempo desenvolvendo que eu não vou gastar de novo, né? Mas na hora você já aprendeu nessa aula como desenvolver isso, então na hora você pode desenvolver. Então eu vou usar esse cara aqui. Bom, ficou grande, então eu vou chamar de I, e agora eu vou calcular quem é o I. Assim. Agora vamos calcular quem é esse I. Assim. Então eu vou colocar aqui I. I vai ser igual ao quê? Igual a integral de 1 sobre... Quem é a raiz quadrada? Acabei de colocar. É o A tangente. Vezes o dx. Quem é o dx? É o A secante de θ, tangente de θ, dθ. Certo? É isso aqui. Muito bem. Aí, eu vou fazer agora uma substituição. Substituição vai ser... Não. O que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar aqui direito. O que eu vou fazer agora? Agora eu só... tá. Agora aqui tá fácil. É só esse com esse morreu. Também morreu esse com esse. E daí o que sobrou aqui é integral da secante de θ.
certo? Eu preparei aqui até como que faz a integração do secante de θ. Mas como o tempo já está dando, eu vou deixar para vocês olharem no livro. Veja no livro. Ou, na sexta-feira, eu posso fazer isso também, tá? A integral da secante de θ, você pode calcular ela e ver que ela vai ser o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Certo? Professor, Oi. esses valores das integrais que o senhor já deixa aí pra gente. Na prova a gente vai ter que deduzir ou pode colocar logo, para não perder tempo? Esse x, dx, isso aqui você fala? Tipo a integral da secante. O pessoal vai ter que... Tá. A integral da secante é por exemplo, que se cair na prova, eu vou falar para vocês. Use que a integral da secante é isso, tá? Entendi. Esses muito complicados eu vou colocar como dica. Dica, use que blá blá blá, certo? Esse aqui, então, você olha no livro. Então, vendo isso no livro, você chega à conclusão que a sua integral é exatamente o que eu escrevi ali. ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Mas falta ainda um passo mais constante. Qual o passo que falta? Eu estava com x. Agora eu preciso passar para x novamente, porque eu cheguei em θ. Não posso terminar em θ, tenho que passar para x. Então agora eu vou passar para x. Para passar para x, o que eu vou fazer? Eu vou sempre, é a mesma história. É a mesma história. Ó, secante de θ é igual... x é igual a secante de θ. Ó. Lembra? Eu peguei x igual a secante de θ. Desta maneira, eu tenho então que secante de θ é igual a x sobre a. Então eu venho agora e faço o quê? Desenho o meu triângulo retângulo. Desenho o triângulo retângulo. Aí, aqui está o meu ângulo θ. Aí eu observo o seguinte. O que é secante? Secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, o x está aqui e o a está aqui. Certo? Aí, pelo teorema de Pitágoras, você vai lá, aplica o teorema de Pitágoras e descobre que esse outro cateto que está faltando, ele é exatamente o x ao quadrado menos a ao quadrado. Agora eu volto. O que eu preciso? Eu preciso saber quem é a secante. A secante eu já sei. A secante é o x sobre a. Então eu já sei. Então eu continuo aqui. Ó. Então vai ficar ln do módulo de x sobre a. Mas, agora eu preciso calcular a tangente. Observa, agora olha esse triângulo. Quem é a tangente desse triângulo? A tangente desse triângulo é cateto. Tangente é sempre cateto oposto. Não, isso, oposto, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, sobre o cateto adjacente, que é o a. Então, eu volto lá e calculo aqui a tangente. No lugar da tangente de θ, eu coloco raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado sobre a. Certo? Muito bem. E daí, agora, esse daqui vai ficar mais a constante c. E terminou. Dessa maneira, eu calculo essa integral. Muito bem, pessoal. Eu tinha preparado mais um exemplo, mas eu vou parar aqui. Quero que vocês já tenham um monte de exercício de substituição trigonométrica para fazer, pessoal. Tá? Façam esses exercícios. E lembrando, esses exercícios aqui de substituição trigonométrica eu já adiantei. Eu, Renan, acho que é a técnica mais difícil
de se fazer, de integração. De todas as técnicas de integração que a gente vai fazer, essa é a mais difícil. Por que que ela é mais difícil? Principalmente porque ela tem 3 etapas. Primeira etapa, identificar a raiz quadrada e, com isso, identificar qual tipo de mudança de variável que eu vou fazer. Qual daquelas 3? Segunda etapa, eu caio numa função trigonométrica e resolvo essa função, a integral dessa função trigonométrica. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, eu caí numa função que depende de θ. Eu tenho que voltar para uma função de x. Tá? Então, de fato, não é que ele é complicado, mas não é tão complicado. O problema é que ele é longo. Essa técnica é longa, certo? Porque envolve 3 coisas que são quase que independentes uma da outra. Mas, de novo, façam bastante exercício, me procurem para as dúvidas, que é entendível, certo? É uma coisa que, apesar de ser longa, é uma coisa entendível. Bom, e vocês têm que enxergar também a força disso. Qual é a força disso? Olha só essa integral que a gente calculou. É uma integral que, a priori, é cabeluda demais. Não tem como fazer. Aí eu vou lá e consigo calcular. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos parar por aqui, então. Qualquer dúvida, a gente fala depois. Tá certo. Obrigado pela participação de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau.